Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Para a Escola Bíblica Dominical. A nossa saudação diz a respeito dos que possam estar presencialmente conosco, ou aqueles que quer ao vivo ou quer depois venham a ter contato com esse nosso vídeo, e que nesse processo possamos estar crescendo em conhecimento daquilo que é a verdade, daquilo que é melhor para nossas vidas, ou mais preciso diante do exposto nas Sagradas Escrituras, e com o objetivo de nós, primeiro, termos um conhecimento mais exato das coisas e aplicarmos na nossa vida e podemos também ensinar. Conforme o próprio Esdras dele se diz, que ele, sim, estudou a lei de Deus para conhecer, depois para cumprir e finalmente para ensinar. E assim estamos no quarto trimestre de 2023 com a nossa lição com o tema no trimestre de heresias. E já temos definido heresias em primeiras lições. E consideramos que heresia, primeiramente, é qualquer coisa fora das Sagradas Escrituras, isso querendo dizer, não, vamos dizer assim, segundo aquilo que é o mandamento de Deus ou a palavra de Deus. Tudo que se afasta da precisão do que Deus falou ou quer, na verdade, estamos em uma heresia, num desvio do caminho proposto por Deus. E assim, nesta lição agora de número 5, o título é Heresias do Romanismo. Nós temos uma história muito longa sobre o cristianismo e de Roma muita coisa saiu, mas estamos falando de algumas coisas que não é bem aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, e colocaremos nesta lição algumas coisas, justamente para aqueles que são sinceros, ou aqueles que querem saber a verdade, tenham conhecimento daquilo que expomos, tendo cuidado de estarmos falando não somente diante de homens, com juízos diversos, mas principalmente diante de Deus, e nisso sendo verdadeiros. Com o textual que diz, assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, palavra que está em Mateus capítulo 15, o verso 6. Sim, Jesus naquele tempo, em Jerusalém, e referindo-se àquilo que se fazia no templo, ou que era a prática do povo, ou o ensino dos fariseus e escribas, ele disse, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E logo depois, em um verso seguinte, nós teremos o próprio Jesus ainda dizendo, em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens.
E neste início de fala nossa, estamos chamando atenção. Não queremos fazer juízo sobre pessoa alguma, ou instituição alguma, ou grupo algum, mas queremos expor algo que se diz ser assim, enquanto que a Escritura tem a sua colocação e a palavra de Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. E outra vez Jesus também disse que nenhum tio da palavra de Deus cai por terra. Portanto, estamos nos baseando nas Sagradas Escrituras, apresentando algo que muitos às vezes não têm conhecimento, mas aqui estamos para apresentar com devido temor diante de Deus e não querendo fazer juízo algum, mas como aquele que quer apresentar uma verdade que está nas Sagradas Escrituras, ainda mais quando vemos que outros apresentam outra coisa como verdade. E o texto aqui diz, texto áureo, não podemos mudar o mandamento de Deus pela nossa tradição, não podemos mudar o mandamento de Deus pelo nosso modo de ver ou pelo nosso juízo de alguma coisa. A palavra de Deus é, sim, base, é coluna, é toda a firmeza para que a verdade seja exposta e o juízo saia correto. Assim, vamos entrar neste assunto da lição 5, heresias do romanismo, porque a origem é em Roma, e vamos ter como leitura bíblica 3 textos, como em Mateus, em Lucas e em Hebreus, que vamos estar apresentando, vamos dizer assim, oportunamente, ao chegar o momento do assunto que aqui está como base ou uma leitura bíblica base para nós considerarmos os diversos subtítulos que veremos. O esboço da nossa lição, como de costume, para quem nos segue há algum tempo, é este de que apresentamos nosso desenvolvimento segundo este esboço. Introdução, que já na verdade está já nessas nossas primeiras palavras, e depois 3 subtítulos. Pedro, fundamento da igreja e as chaves do reino. 2, a glorificação de Maria. 3, o sacrifício da missa. Aí está para nós esta palavra que devemos estar colocando e analisando segundo as Escrituras. Mas, indo para o nosso primeiro parágrafo na nossa lição, no texto escrito que também está assim posto e em tela, uma introdução é colocada dizendo, considerado um dos 3 maiores ramos da cristandade, o romanismo é uma organização religiosa e política submetida ao Papa, cuja sede localiza-se em Roma ou Vaticano, alegando representar a verdadeira e única Igreja de Cristo. Esta instituição se desenvolveu ao longo de quase 2000 anos pelo fortalecimento da sua hierarquia e pelo acúmulo de crenças e práticas que resultaram em uma gradual, mas completa apostasia do Evangelho de Cristo. Mas o nosso propósito nesta lição não é estudar esta complexa história, e sim de apresentar e refutar 3 das heresias mais distintas do romanismo, reservando a análise de outros erros para uma lição futura. E conforme dissemos, nos sentimos como que na obrigação, impulsionados a falarmos a verdade das Escrituras, para que quem quer ter entendimento e quem quer melhor servir a Deus, desfrute disso.
porque sempre houve grupos e pessoas, sim, que afirmaram coisas que não é a verdade das Escrituras e desviaram a muitos. Por isso Deus condenava aqueles que no passado vieram a ser chamados de falsos profetas, porque tendo oportunidade de ensinar o povo, não ensinaram a verdade com precisão e ficou então uma coisa incompleta e naturalmente até mesmo atingindo o ser incorreta e conduzindo o povo não a uma salvação, mas a um desvio de Deus, conforme vimos na história do povo e nação de Israel, que sempre confiando nos profetas que falaram, mas nem todos foram verdadeiros. E os verdadeiros incomodaram o povo com as suas verdades, com a mensagem que vinha primeiramente de Deus, e com isso perseguiram até esses verdadeiros representantes e porta-vozes de Deus na terra, preferindo outras palavras e não aquelas que estavam de acordo com as Escrituras. Então, de antemão, dizemos, não queremos fazer juízo, mas apresentar uma verdade, sim, das Escrituras, quando as Escrituras estão sendo afrontadas e adulteradas por afirmações como que sendo de Deus ou das Escrituras, quando verdadeiramente não é, são interpretações particulares. Ou mudanças do sentido das Escrituras pelo interesse do grupo religioso, pelo interesse político, ou pela tradição que vem sendo desenvolvida por um povo, um segmento qualquer, no que também nem as demais instituições religiosas cristãs disso estão isentas. Cada um de nós, pessoalmente, como eu mesmo, e toda e qualquer instituição religiosa, está diante dos olhos de Deus, e pelo que o cuidado, ou todo cuidado, é pouco para estarmos falando a precisão das Escrituras, sem tirar e sem acrescentar. Mas prossigamos apresentando as Escrituras e a colocação delas. E assim, no primeiro subtítulo, Pedro, o fundamento da igreja e as chaves do reino, é isto mesmo que é a verdade de Deus? Muito bem, coloquemos primeiramente a palavra que Jesus disse: o reino de Deus, o reino dos céus, não vem com aparência exterior. Só nisso aí todas as instituições estão como que debaixo de uma análise daquele que é consciente e que é, sim, caminhar pela verdade, porque nenhuma instituição religiosa, sim, visível, sim, pode-se dizer ser a igreja de Deus. Repetindo o que Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele está aqui, ou ali, ou acolá, porque está no meio de vós. Aí sim, a igreja de Deus, primeiramente, é invisível aos olhos dos homens, mas conhecida por Deus. Deus conhece quem é seu e onde estão os limites daquilo que ele chama seu povo, sua igreja. Então, aí temos o início do nosso assunto. E o texto base em que se baseia a afirmação e a nossa também consideração é Mateus 16, verso 16 a 18, que diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue ou quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E com base neste texto, sim, o romanismo coloca que Pedro é o primeiro Papa e o primeiro responsável da igreja, que não deve vir com aparência exterior, quando na verdade temos outra história nas Sagradas Escrituras. E que ele seja aquele que tem as chaves e sendo o fundamento, outros erros também, porque temos que entender o que significa ter a chave do reino dos céus, e também que Jesus disse sobre esta pedra, esta. Observe bem esse pronome, observe bem essa colocação, não é essa pedra, não, esta pedra edificarei a minha igreja. E depois nas escrituras todas nós vamos estar vendo, sim, que Jesus se apresenta e é apontado por todos, o próprio Pedro, Paulo e João, como sendo ele, Jesus, a pedra fundamento, a rocha base, sim, da edificação da igreja, que é a multidão ou o povo daqueles que com sinceridade e verdade seguem os mandamentos de Deus. Isso está em Apocalipse, sim, podemos observar no final do capítulo 12, essa mesma afirmação. Continuando, vamos para os nossos textos. Primeiro parágrafo: Pedro, fundamento da igreja e as chaves do reino. Teríamos que colocar aqui uma interrogação. É isso mesmo? Mas o texto diz: a força institucional de todo o romanismo, sem dúvida, está no papado. Isto é, na autoridade e jurisdição do seu líder supremo, o Papa, que é considerado o bispo não apenas de Roma, mas de todas as igrejas da cristandade. Esta pretensão se baseia, primeiro, em uma tradição historicamente duvidosa de que o apóstolo Pedro teria sido o primeiro bispo da igreja em Roma e ali teria sido martirizado. Ora, na epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo envia saudações a vários irmãos daquela cidade, mas não faz menção a Pedro, nem a qualquer outro apóstolo. E o mesmo pode ser dito com respeito às epístolas escritas durante sua prisão em Roma. De fato, o evangelho parece ter entrado muito cedo naquela cidade, mas através do testemunho de crentes anônimos, pois Paulo expressa o seu desejo de visitar os romanos justamente porque ainda não haviam recebido um testemunho apostólico. No caso, o seu testemunho, já que eram crentes de origem gentílica, sendo chamado de Paulo, não de Pedro, testificar aos gentios, isto é, aos da incircuncisão. Não condiz, portanto, com a vocação de Pedro, a quem cabia testificar aos da circuncisão, aos israelitas, ter ministrado em Roma. Assim, antes, aos judeus da dispersão em Antioquia, por exemplo, ou em Babilônia, de onde escreveu uma de suas cartas, uma de suas epístolas. Então, observe o nosso ponto de colocar.
Pedro nunca foi para Roma, nunca. Ele foi para a Babilônia depois que saiu de Jerusalém. Foi para a Babilônia. E ali estava incumbido de ir anunciar o Evangelho, a novidade de Deus, de salvação de Deus para os israelitas, porque ele foi confiado isso, enquanto que a Paulo, a Barnabé, foi dado autoridade para pregar aos gentios. E Roma não é israelita. E Roma e os romanos são gentios. E, portanto, considere bem esta colocação inicial. E temos a história verdadeira dos fatos que levaram. Sim, depois temos, vamos dizer assim, uma preeminência, um destaque numa instituição que tinha base na Roma antiga. Mas temos textos bíblicos diversos que o professor na escola bíblica dominical poderá utilizar, mas desses queremos apenas citar e ler aqui agora. Gálatas, sim, no capítulo 2, Gálatas capítulo 2, os versos de 6 a 11. E aqueles que nos acompanham podem também folhear sua Bíblia ou fazê-lo depois, agora tomando só atenção na leitura que estamos fazendo. Sim, Gálatas capítulo 2, verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digos que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou para os gentios, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão aos israelitas, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas da igreja, a graça que me havia dado, ou se me havia dado, deram-nos as destras, as direitas, as mãos, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia da Síria, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Oh, palavra forte essa, em que Paulo mostra aqui que a ele foi confiado, junto com Barnabé, ir e ministrar para os gentios. E cabia a Pedro falar aos israelitas. Isso já estava determinado. E observe que aqui fala até de uma repreensão que Paulo fez sobre Pedro. Que Pedro, na verdade, estava ali junto a gentios, mas com um comportamento não condizente com a verdade do Evangelho. E Pedro foi até repreendido publicamente. Paulo vai se justificar porque fez isto, mas é pela defesa da verdade e não queria que ninguém ficasse em dúvida quanto ao que era correto, ainda que Pedro estava ali sendo o que era historicamente, como apóstolo de Jesus, mas numa atuação que não estava correta. E Paulo o corrigiu e todos viram. E aqui para nós vamos dizer, Paulo não era o líder, não era, mas Pedro também não. Ou seja, a liderança era da verdade que está em Cristo Jesus, sendo que o próprio Jesus é a
verdade. Portanto, nada dele ser a base, o sustento ou o alicerce de uma instituição, ainda mais a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, e que na verdade está baseada em Cristo Jesus, da qual Jesus é a cabeça, sendo a igreja o seu corpo, isso falando em corpo espiritual, e não material, visível ou institucional. Precisamos ter atenção nisso. E na primeira carta de Pedro, sim, temos Pedro também colocando alguma coisa. No capítulo 5, no verso 13, ele mesmo vai dizer: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. É Pedro falando na sua primeira carta acerca de Jesus Cristo, Senhor, Salvador, a excelência de tudo e base na verdade. E poderíamos estar até mesmo folheando outras passagens de Pedro, porque ele diz claramente que Jesus é a pedra de esquina, pedra eleita, pedra aprovada, e na qual devemos estar baseados para que, de forma alguma, estejamos sem um alicerce seguro. Mas continuemos no nosso texto de exposição, um segundo parágrafo, ainda nesse subtítulo: Pedro, o fundamento da igreja e as chaves do reino. Do que eu já disse, não merecia aqui uma interrogação? Coloquemos como interrogação. Continuando, o texto que se nos apresenta é este. Segundo parágrafo. A essa tradição, os romanistas acrescentam uma interpretação equivocada das palavras de Jesus, dirigidas a Pedro, segundo as quais este teria sido nomeado a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, assegurando assim a unidade visível da igreja em torno da figura do apóstolo e dos seus supostos sucessores. Mas notemos, quanto à referida passagem, que a expressão, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, se refere ao testemunho do apóstolo que, por revelação divina, confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Simão é chamado de Pedro, pedra, por causa do seu testemunho, que é o fundamento sobre o qual a igreja espiritual seria edificada. Mas não se trata de uma vocação exclusiva e pessoal, porque Jesus não diz sobre ti, e sim sobre esta pedra, de modo que os demais apóstolos e todos os fiéis, pelo mesmo testemunho, também são pedras assentadas sobre este fundamento, formando um único edifício, não material e visível, mas espiritual, e aí invisível, e cuja unidade é preservada por Cristo Jesus, a pedra de esquina que conhece os que são seus. E aí, outra vez, professor, temos vários textos bíblicos, e aqui o destaque de que temos em Mateus 16, a leitura que já fizemos no princípio, a conversa, o diálogo entre Jesus e Pedro. Mas temos afirmativas importantes, como o próprio Pedro, em Atos capítulo 4, que nós destacamos e apresentamos como exemplo para ser colocado em argumentação. 4, do verso 8 em diante, até o verso 12, que diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse:
principais do povo e vós, anciãos de Israel. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que palavra firme de Pedro e que desmente essa interpretação que ele é a base, ele é o fundamento, ele é o primeiro. Não, o primeiro e o último é Jesus, como está em Apocalipse e é reafirmado também na língua justamente grega. Eu sou o alfa e o ômega. Sim, o primeiro e o último. É aquele que é de eternidade a eternidade. E não precisa de ninguém representá-lo aqui na terra, porque ele é presente, como nesse caso Pedro apresenta. Por que ele foi curado? Porque Jesus está entre nós. Ele é o Senhor da igreja. Sim, e mais ainda, esse fato que Jesus mesmo disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quem está com a verdade e a quem devemos seguir, vocês têm aí a colocação. Mas ainda temos nesta série de textos aqui apresentados como exemplo, temos a colocação, e que é o nosso argumento, do próprio Pedro, quando na sua primeira carta, outra vez, no capítulo 2, e verso 4 a 7, ele diz: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, vós também, não só Pedro, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta por principal da esquina. O fundamento base, principal, Pedro diz, é Cristo Jesus, e não o próprio Pedro. Ele que afirma isso. E considera aí a colocação: a igreja é espiritual, não é de aparência exterior. Se tem alguém em aparência exterior, então é uma instituição religiosa que deve primar para ensinar, ou por ensinar, a verdade das Escrituras. Senão, nem é reconhecido diante de Deus como alguma coisa que contribua para a verdade ou para a salvação das almas. Falando sério. E a palavra diz que a lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. Isso não mudou, porque se não temos mais uma Jerusalém terrestre, temos uma celestial, que em hebreu se fala muito claramente, porque agora não chegamos a um monte visível ou uma cidade visível, mas chegamos a Jerusalém celestial, a multidão dos eleitos de Deus, sim,
ao trono de Deus, ali na Jerusalém, que é eterna e espiritual. Consideremos, são palavras de Deus, não minha. E, finalmente, em Timóteo, segunda carta de Timóteo, também no capítulo 2, nós temos no verso 19 a palavra bem clara que Paulo instrui a Timóteo e coloca para nós termos como base entendimento e aplicarmos. Quando ele diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor, Deus, conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Palavra de Deus, não minha, não de homem algum, mas das Escrituras, em particular, do enviado reconhecido por todos como mensageiro de Deus. Paulo e Pedro também, nessas citações que fizemos. E indo para um terceiro parágrafo, tendo o primeiro subtítulo como uma interrogação, Pedro, o fundamento da igreja e as chaves do reino, E diz o texto que está em tela. Notemos ainda que as palavras seguintes: eu te darei as chaves do reino dos céus, de fato se cumprem quando Simão prega pela primeira vez aos seus conterrâneos no dia de Pentecostes, quando confirma os samaritanos na fé e quando testifica aos gentios, pois o evangelho é a chave de entrada para o reino de Deus, assegurando o perdão dos pecados ao que crê ou a eterna condenação àquele que o rejeita. Retirada das mãos dos antigos líderes do povo de Israel, essa chave foi posta nas mãos não apenas de Pedro, mas de todos os apóstolos, o que confirma a importância do seu testemunho como fundamento da Igreja de Cristo. Portanto, nenhuma palavra da passagem ora estudada confere a Pedro uma primazia sobre os demais, mas como evidencia o Novo Testamento, todas as questões de fé e prática eram definidas através de um consenso entre os apóstolos, regido pelo Espírito Santo. Portanto, chaves do reino dos céus. O que significa isso? É justamente aquilo que pode abrir a porta, liberar o acesso, o caminho que leva à salvação. E qual é o acesso? O acesso, a chave, a senha é Jesus Cristo é a porta, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, o conhecimento da obra do Evangelho. Sim, a exatidão do Evangelho, da boa nova de salvação que veio de Deus, manifesto em Cristo Jesus, é a chave que qualquer um pode portar quando testifica verazmente a respeito de Cristo. Chave esta que antes estava na mão dos escribas e fariseus. E eles, conhecendo a lei e os mandamentos, não, aí eles iam por aquilo que achavam mais conveniente, sendo infiéis à proclamação daquilo que Deus colocou. Por isso que Jesus diz: vocês têm a chave. Os fariseus tinham a chave. Todos os fariseus e escribas, todos os ensinadores de Israel, e Pedro, Paulo, Barnabé e todos os evangelistas e ensinadores da verdade, têm a chave da porta do reino dos céus, que é a declaração de que em Cristo Jesus o caminho está liberado para acesso a Deus. E não há outro caminho, não há outra porta. E precisamos levar a sério aquilo que Jesus disse. Portanto, escribas e fariseus tinham a chave, e Jesus lhes será tirado a chave, porque vocês não foram fiéis, e será entregue a outros, que vão sim abrir o acesso à salvação, eles mesmos vão procurar entrar e vão
conduzir muitos por esta porta e este caminho que leva a Deus e por Cristo Jesus somente. E assim, outra vez, professor, temos uma série de textos apresentados como referências para argumentação. E numa primeira colocação, estamos colocando aqui Lucas, sim, no capítulo 11, o verso 52, quando a palavra aqui diz, Jesus dizendo, ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Aí está para nós falarmos que não era só Pedro que tinha a chave. Muita gente tinha a chave. E antes do Evangelho ser proclamado, a boa nova em Cristo Jesus, os escribas fariseus tinham a chave, mas não usavam adequadamente, nem para a sua própria salvação. E com isso, foram censurados. Lhes será tirado a chave. Pronto. E assim, em outro grupo de textos, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14, Atos 8 e 14, quando temos a colocação. Filipe, que era um diácono, saiu na perseguição que se levantou em Jerusalém e caminhando e evangelizando chegou em Samaria e lá muita gente, sim, veio para a salvação em Cristo Jesus. E observem, bem claro aqui, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João. Por quê? Não é o Pedro o maior? Ele que tinha que enviar alguém. Mas aqui observa que Pedro não era aquele que tinha a primazia ou a presidência da igreja. Não. A igreja, então, até visível no agrupamento de fiéis em Jerusalém, tinha Tiago por líder. Então nem era Pedro no tempo de vida. Não, aqui temos Pedro debaixo de submissão, em submissão aos apóstolos, numa diretoria constituída, em que o presidente, vamos dizer assim, era Tiago. E Tiago e os demais apóstolos falaram, Pedro, vai lá assistir essa necessidade que está havendo lá em Samaria. Muitos evangelizados, muitos aceitando a fé, mas não tinham recebido ainda a unção do Espírito. E assim, os apóstolos, Tiago, como a liderança, mandou Pedro e João, vai lá, ora por eles. O que vemos em outras oportunidades, Paulo, Barnabé e outros orando para que os alvos dessa intercessão, para que fossem batizados com o Espírito Santo, assim Deus confirmasse. E Deus atendeu a Pedro, atendeu a João, atendeu a Paulo e até hoje, pela intercessão de alguém, muitos têm recebido a unção do Espírito de Deus. Mas tem que ser quem é enviado. Ou por Tiago, representando, sim, a liderança da igreja ainda visível ali nos apóstolos, mas depois, mais do que nunca, não é mais visível. É tão somente por ordem de Cristo Jesus. E para quem pegar Atos capítulo 15, nos versos aí apontados, vai ver que Pedro é chamado para dar relatório do que tinha feito na sua pregação do Evangelho. Numa assembleia de apóstolos e fiéis da igreja, então, em Jerusalém. Mas quem é o presidente da reunião? Não é Pedro, nem em vida ele tinha liderança. Era justamente Tiago, reforçando o que dissemos antes.
E assim, continuando, podemos agora ir para o segundo subtítulo, a glorificação de Maria. Vamos falar num tema difícil, perigoso, pode ser dito por alguém, mas estamos falando a verdade. Se é verdade, por que temer? E se é verdade, por que não considerar? Então, aqueles que nos ouvem, considerem, porque não queremos senão apresentar uma versão correta da glória que é apresentada a Maria e que é verdadeira e com direito naquilo que Deus sim coloca e não naquilo que os homens acrescentam ao que Deus já colocou. E o que vem dos homens, diante de Deus não tem validade. Mas o que vem pelo canal de Deus, aí sim, estará concernente à verdade que está no Evangelho, nas Sagradas Escrituras. Portanto, considerem isto. Falamos como quem está lendo as Escrituras para aqueles que possam nos ouvir e nenhuma outra intenção senão de apresentar uma verdade, porque nós homens somos passivos de incorreções. E a Bíblia mesmo diz, ao homem pertence a confusão de rosto, mas a Deus, só a Deus pertence a verdade. E nós estamos aqui em defesa da verdade que podemos ver nas Escrituras. Portanto, vamos ver o texto em Lucas capítulo 11, versos 27 e 28. Sim, e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, sim, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Uma passagem simples, em que Jesus, falando maravilhosamente à multidão, com sabedoria, autoridade e poder, e além dos milagres e prodígios que realizavam, uma mulher tomada em emoção, clamou: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Quem foi essa que amamentou Jesus e que trouxe Jesus em seu ventre? Senão Maria, a esposa de José, aquela virgem de Nazaré. Sim, é Maria. Mas Jesus já corta, porque ela estava louvando no aspecto carnal. E a vantagem de Maria não é ter sido a mãe do homem de Cristo Jesus, e não outros artifícios dos grupos humanos que temos hoje e sempre existiram outros no passado. Agora, para ficar mais claro, dou a sugestão de Hebreus capítulo 10, o verso 11, quando temos a palavra aqui colocada: e assim todo sacerdote aparece cada vez ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Então, está aqui. Por que fazer renovação do sacrifício de Jesus, se não é para ser renovado? É uma vez com validade eterna. Por que fazer isso, quando a palavra diz que os próprios sumos sacerdotes, constituídos pela lei mosaica, faziam sacrifícios inúteis naquele tempo após Jesus se manifestar e se dar na cruz por nós? Tudo aquilo não tinha valor, teria valor agora os nossos rituais, segundo o nosso modo de fazer alguma liturgia? Não. Vamos estar atentos. Estamos excedendo em coisas, ultrapassando aquilo que as Escrituras dizem. Portanto, o sacrifício de Jesus foi único, com validade eterna. E não é para ser renovado, que não precisa de renovação.
Ele é válido eternamente. E Jesus não está aqui entre nós, Ele está na presença de Deus. E lá Ele pode apresentar suas mãos furadas e a ferida também, sim, no seu lado, que a espada assim deixou. Portanto, vamos acordar. Não vamos exceder nas coisas de Deus. Temos estendido muito, com 2000 anos de evangelho, acrescentando coisas que estão fora das Escrituras. Seremos aprovados no juízo de Deus? Porque após a nossa morte segue-se o juízo. Como será? Portanto, vamos temer a Deus, e naquilo que entendemos, vamos melhorar e fugir do que sai das Escrituras. E vamos nos colocar mais adequadamente segundo as Escrituras. E, finalmente, queremos estar encerrando a nossa exposição e numa conclusão também dizendo, diante da apostasia do romanismo e outras apostasias fins segundo esses títulos, que possamos nos precaver contra suas heresias e cuidar para não incorrermos em semelhantes desvios da verdade, pois as instituições são humanas e estão sujeitas ao erro. Somente a Igreja de Cristo permanece inabalável como coluna e firmeza da verdade. E já discorremos, a Igreja de Cristo não vem com aparência exterior, ele ali ou aqui, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja no Norte, seja no Sul, porque a Igreja de Deus está entre vós. E Deus conhece os que são seus. E quanto às instituições, fica aquela lembrança que Jesus disse e que está no nosso texto áureo, depois que apresentamos em um momento nosso. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. E a palavra que citei, no mesmo Mateus 15, talvez o verso 9. Em vão me adoram. Sim, vão me adoram, seguindo preceitos, rituais, mandamentos, e etc., que são de homens. Em vão me adoram. Não sejamos como aqueles que estão vivendo um cristianismo em vão. E por isso, desenvolvemos a nossa lição por 3 subtítulos. Pedro, o fundamento da igreja e as chaves do reino, mais uma interrogação. A glorificação de Maria, um detalhe importante e sério, o sacrifício da missa ou outros rituais que envolvem, sim, uma representação e que deve ser apenas lembrança da morte do Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. E, finalmente, após voltar a repetir o texto áureo, não vamos invalidar pela nossa tradição e conceitos próprios o mandamento de Deus. A leitura precisa e textual é: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E encerramos essa nossa lição. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil.
não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.